Show. Olá, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas à nossa live de quarta-feira. Eu prefiro falar conversa, que é isso que a gente acaba fazendo. Toda quarta-feira nós temos convidados, pessoas bacanas, que têm uma atuação importante para conversar sobre educação. A nossa primeira conversa foi com Carlos Augusto Abicalil, que foi presidente da CNTE e foi também deputado federal, um grande conhecedor da área da educação, deu uma aula belíssima. Na semana seguinte, nós fizemos um debate com o cientista político Rudá Rissi, também conjuntura da educação, foi muito bom o debate. Também, na sequência, fizemos um debate com a presidenta do Simpro, a presidenta da CTB, Valéria Morato, e também uma mãe de aluno, trazendo a realidade da educação privada em tempos de pandemia, desmistificando, né, a ideia de que na iniciativa privada, na educação privada, estava dando tudo certo, com esse teletrabalho, com a educação à distância, foi um bom debate. Então, na quarta, a gente faz esse processo com convidados. Na terça, a gente faz uma escuta da categoria. Nós já fizemos, então, duas. Ontem, a primeira conversa foi com professoras da região Vale do Aço, foi uma grande conversa com mulheres professoras de Ipatinga e de Timóteo, e a participação do vereador Marcos Aluz. Ontem nós conversamos com professoras e um professor da região metropolitana de Belo Horizonte, que foi uma aula de como não fazer educação, que é o que exatamente a Secretaria de Educação está fazendo com a educação não presencial. Um diagnóstico muito bom, vale muito a pena rever, está aí na nossa página, e com um bom debate, assim, muito bom mesmo, com a Deilde, a Karina e o Adriano, o Adriano, professor de Ribeirão das Neves, e a Karina e a Deilde, professores da rede estadual em Sabará. Hoje é quarta, então hoje nós temos dois convidados que trarão um debate estratégico fundamental. Nós estamos já na luta em defesa do Fundeb permanente, nós sabemos que o Fundeb termina em 31 de dezembro deste ano, sabemos a sua importância para o financiamento da educação básica pública. Então, nós convidamos o deputado federal Rogério Correia, que faz a nossa importante representação na Câmara dos Deputados, tem atuado nesse debate. Em 2019, nós fizemos duas audiências públicas em parceria, uma em parceria com a Câmara dos Deputados, com a Comissão Especial do Fundeb, onde nós tivemos a oportunidade de debater a sua importância, e a partir dela também nós construímos um manifesto do Parlamento em defesa do Fundeb, assinado por 67 deputados e deputadas estaduais de Minas, entregue ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia. Entregamos no início de março desse ano. Então, o Rogério é nosso convidado, agradeço já a participação dele, que ele está conosco e em atividade remota na Câmara dos Deputados ao mesmo tempo. Vou apresentar o nosso segundo convidado, que desde o mês passado tem nos ajudado com vídeos e com uma atuação que ele já tinha antes, né? A atuação dele não começou no mês passado, ele tem uma militância na educação muito importante, e nesse momento ele responde pela presidência do Conselho Estadual do Fundeb, né? Um conselho de fiscalização dos recursos do Fundeb. Hoje ele está na presidência e tem trazido aí informações importantes, relevantes, e eu agradeço, inclusive, ele fez um estudo exclusivamente, posso dizer assim, né, para que ele apresente para a gente agora, durante a nossa live, que é o professor Aurivo. O professor Aurivo está falando direto da Grande Araguari, belíssima Araguari. Já estive em Araguari fazendo debates, fazendo discussões, e ele está aqui conosco. Então, eu vou fazer uma rodada para os nossos convidados darem uma boa noite, e na sequência nós vamos iniciar o debate. Mas eu já agradeço aqueles que já estão conosco aqui na nossa sala. Nós já temos quase 100 pessoas, é um lugar que a gente acaba se encontrando também, né, e fazendo os debates que são importantes enquanto classe trabalhadora. Então, eu quero também agradecer aqueles que já estão conosco aqui na nossa sala,
e passo para os cumprimentos dos nossos convidados, deputado Rogério Correia e, na sequência, o nosso querido professor Aurívio. Muito bem, professora, deputada Beatriz Siqueira, prazer em estar aqui com você nessa live, parabenizá-la pelas lives, acompanho algumas sempre que possível, mas principalmente parabenizá-la também pelo trabalho que faz na presidência da Comissão de Educação, na nossa Assembleia Legislativa, onde eu tive também a honra, o prazer de, durante 16 anos, exercer mandato de deputado estadual. Então, vê-la presidindo a Comissão de Educação é para a gente uma alegria muito grande pelo trabalho que vem fazendo, pela representatividade e também por aquilo que você tem com a educação, amor e também muita luta e perseverança. Então, parabéns pelo trabalho. Cumprimentar o Aurívio. O Aurívio agora está famoso aí com os dados do Fundeb, que desmentiram o Zema, né? Completamente, dados também que a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa colocou para que todos tivessem ciência do que acontece e até saber da importância do Fundeb. Bem, a Bia colocou, quando nós fizemos a audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, em parceria com a Câmara, eu faço parte da comissão especial que analisa o Fundeb, que é a Comissão Especial de Análise da PEC 15, a PEC número 015, que é a PEC do Fundeb, assim chamada. E depois da audiência pública, a Beatriz teve a iniciativa de recolher assinaturas, foram quase todos os deputados estaduais que assinaram, incluindo o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, e eles levaram até a Câmara Federal e foram recebidos por nós e pelo presidente Rodrigo Maia. E, naquele momento, o presidente ficou sensibilizado, porque foi um ato importante, com todas aquelas assinaturas, e se comprometeu a votar o Fundeb na semana seguinte na Comissão de Educação. O problema é que, logo em seguida, começou essa questão da pandemia. Então, o projeto acabou não sendo aprovado na Comissão de Educação. Mas, como nós já fizemos um período regimental de reuniões da Comissão de Educação, ele pode ir direto para plenário, ele não precisa ser aprovado na Comissão de Educação. Então, é isso que nós estamos perseguindo agora. Estamos fazendo uma campanha nacional pela aprovação do Fundeb, para que o presidente Rodrigo Maia coloque na pauta do plenário direto, sem precisar de passar na comissão. Começamos essa campanha semana passada, viu, com todas as entidades, CNTE, entidades estudantis, enfim, um movimento amplo do Vota Fundeb. Isso foi uma iniciativa do núcleo do PT, da Educação, e também da comissão, que eu falei com vocês, que faço parte da comissão do Fundeb. A relatora é a professora Dorinha, que é do DEM, vocês veem que existe um movimento suprapartidário, e o presidente é o Bacelar, que é do PSB. E nós temos do PT, que participa da comissão, a professora Rosa Neide, que esteve aqui com a gente, é do Mato Grosso, e eu, pelo Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais. Essa campanha se iniciou e ela foi um sucesso. E eu peço a todos que façam vídeo pedindo para votar Fundeb, mande para os deputados federais todos, viu, Bia? Intensificar essa campanha da Comissão de Educação. E agora, com o início disso, eu tenho uma boa notícia para vocês. Essa semana, ontem, o presidente Rodrigo Maia se comprometeu com a relatora, com a Dorinha, que coloca na primeira quinzena, agora, para votar o Fundeb na Câmara Federal. Então, nesta quinzena, agora de junho, nós vamos votar o Fundeb. Isso significa que nós temos que parar a campanha? Não, pelo contrário. Agora é a campanha Vota Fundeb e vote sim ao Fundeb permanente. Ele é muito importante. Então, nós estamos a um passo de obter uma vitória. Mas, antes disso, eu queria dizer para vocês o seguinte, existe hoje uma bancada forte da educação no Congresso Nacional, especialmente na Câmara de Deputados, e a gente tem atuado enquanto bancada da educação. É uma novidade, uma boa novidade. E essa pressão nossa tem surtido resultado. Vocês viram outro dia que nós incluímos num projeto de lei. Aliás, o Bolsonaro vetou, né? Depois eu falo disso. Mas nós incluímos a educação no rol das categorias que não podiam ter o arroxo de 2 anos
que não é arroxo de reajuste salarial, é de direitos, onde congela tudo, promoção, progressão, quinquênio, qualquer benefício que o trabalhador tem está congelado, até recebimento de férias-prêmio, para vocês terem uma ideia. Tudo congela. Por 2 anos fica sem receber absolutamente nada a não ser o salário. Isso foi um absurdo aprovado na Câmara Federal, enviado pelo governo Bolsonaro, que nós excetuamos a educação, a saúde, a segurança pública, a limpeza urbana e a assistência social. Agora o Bolsonaro vetou, nós temos que fazer uma campanha contra isso. Mas nós conseguimos aprovar os trabalhadores da educação graças a essa articulação de uma bancada da educação, que mostra a importância que tem da gente constituir essas bancadas. Então, agora que vamos ter eleições municipais, por exemplo, não esqueça, importante a educação estar representada também no parlamento, visto o trabalho que também a Beatriz tem feito aqui na Assembleia Legislativa, o trabalho que eu faço na Câmara Federal. Então, isso é muito importante. Mas, enfim, nós conseguimos, então, através disso, colocar na pauta agora na primeira semana de junho. Mas a posição do governo Bolsonaro em relação ao Fundeb é contra. E ele tem uma outra concepção em relação a isso. Eu vou daqui a pouco colocar para vocês. Mas eu queria, em primeiro lugar, para passar para o Aurívio, situar um pouco como é que está o quadro lá. A expectativa nossa é que a gente consiga aprovar o Fundeb, mas para aprovar nós precisamos de 2/3 dos votos. Isso significa 342 deputados e deputadas, são 2/3. Então, existem partidos que são contra. O próprio governo Bolsonaro atua contra. Então, temos que fazer uma campanha bem firme para obter os 342 votos em 2 turnos. Depois vai para o Senado. Então, pessoal, nada ainda podemos ainda comemorar. Então, vamos precisar de ampliar essa campanha, porque é fundamental termos a aprovação do Fundeb, como a Bia falou, termina em 31 de dezembro deste ano. Imagina o que será ou seria a educação a partir do ano que vem, sem o Fundo da Educação Básica. Falo isso na próxima fala para o Aurívio também poder colocar suas boas-vindas. Minhas boas-vindas foram mais demoradas, mas este é o quadro da Câmara Federal. Mas eu estou confiante, viu, Bia, viu, Aurívio? Estou confiante que, com a pressão da categoria, com a consciência que está tendo, nós vamos aprovar o Fundeb permanente, e, sendo permanente, nós queremos também que ele tenha mais recursos do governo federal. Isso também está garantido no relatório da Dorinha. Nós passaríamos de 10% para 20%. Nós queríamos 40% de verba do governo federal. Mas, no acordo que está sendo feito, vamos passar para 20%. Mas, ao mesmo tempo, nós não vamos deixar ter retrocesso. Eles queriam incluir nessa verba do Fundeb, da educação pública, bolsa de estudo. Eles chamam de voucher, que é mais chique. Mas é a antiga bolsa de estudo, que você tira o recurso público para dar para escola privada através de bolsa de estudo. Isso nós tiramos do relatório. Também tiramos do relatório algo que eles queriam colocar, que eles chamam de meritocracia. Para receber o dinheiro do Fundeb tem que ter o mérito. Nós tiramos isso, porque não é essa a discussão de um fundo de educação básica. Ele tem que ser para toda a educação. Às vezes, precisa até mais de recursos onde a educação não vai tão bem. Então, você vai premiar e colocar mérito para onde já vai bem, você às vezes precisa de mais recursos exatamente onde a educação não está indo tão bem. Então, é ilógico isso. Isso tudo nós retiramos. Então, a proposta ela está boa, ela é permanente, ela consegue avanço, não é tudo que a gente queria, mas a gente espera ver aprovado esse Fundeb agora em junho, pelo menos, no primeiro turno. Muito bom. Obrigada, Rogério. Vamos ouvir a saudação e também as considerações iniciais do professor Aurívio. Você que começou a acompanhar nossa live agora, nós estamos com o deputado federal Rogério Correia e o presidente do Conselho Estadual do Fundeb, professor Aurívio, conversando sobre a importância do Fundeb permanente não só para a educação, mas para todo o país.
O Rogério vai nos trazer um panorama de como é que está o processo de discussão e votação da PEC 15, que é exatamente essa que torna o Fundeb permanente, e o Aurivo vai conversar conosco e vai trazer dados atualizados dos recursos do Fundeb em Minas Gerais. Em maio, nós fizemos um processo muito intenso, o Sindiúti fez, o presidente do Conselho do Fundeb fez, nós buscamos ser um canal da Assembleia Legislativa, exatamente dizendo dos recursos existentes e a contradição do governo do Estado com seu comportamento e com essa escala de pagamento, né? Então, a importância dos conselhos de controle social, como é o Conselho do Fundeb, e aí, Aurivo, quero muito agradecer a sua gentileza de ter aceitado o convite para estar conosco. Te passo a palavra para a saudação e as suas primeiras considerações sobre o assunto. Boa noite, Bia. Boa noite, Rogério. Querida Bia, guerreira da educação mineira, né? É o grito que a gente faz, né? E o Rogério, nosso brigador lá na Câmara, né, Rogério? Eu quero primeiro dar um abraço a vocês, um abraço a todos que estão nos acompanhando da nossa belíssima Araguari, e hoje fria, viu, Bia? Mas fria só no tempo, porque aqui é quente, a coisa aqui é quente. Nós estamos aqui agradecendo seu convite e dizer para todos nós da importância do Fundeb. O Fundeb foi uma jabuticaba boa criada no Brasil, que é a garantia de que, pelo menos parte do recurso que é destinado, deve ser destinado à educação, ele tenha um controle especial, um controle só para esse recurso. O Fundeb não é todo o recurso da educação que está garantido na Constituição. O Fundeb representa 2/3 desses recursos. Portanto, o prefeito e o governador, além do Fundeb, ele tem que investir, em média, 8% a mais em educação. O Fundeb representa em torno de 17%. É importante que a gente diga isso, porque o Rogério colocou que a gente conseguiu, no mês passado, desfazer a mentira do governador, quando alegava que não tinha recursos para pagar a folha da educação, e a gente ficou indignado, porque tinha depositado na conta Fundeb mais de 940 milhões de reais. Dava para pagar quase 2 folhas de pagamento, e ele não pagava nem o 13º, nem a folha de pagamento de abril, né? E fazendo uma espécie de terrorismo com os trabalhadores e trabalhadoras da educação. Coincidência ou não, a partir do momento que a gente fez essa denúncia, e ele resolveu pagar tanto a folha quanto o 13º. E eu digo sempre, é muito fácil quebrar uma mentira, viu, Rogério, Bia? Basta dizer a verdade. E a verdade estava lá no extrato do portal da transparência e no site do Banco do Brasil. 942 milhões depositados numa conta Fundeb para fazer frente a uma despesa de folha de pouco mais de 500 milhões. Então, não justificava fazer aquele terrorismo com quase 400 mil pessoas e, o que é pior, levar pessoas que ganham um salário mínimo, os ASBs, ao desespero, porque a conta de luz deles, de água, não vai esperar o governador ter boa vontade de pagar. Eles pagam juros, eles pagam multa, né? Então, é de uma maldade extrema fazer isso, né? E, ao contrário, recursos do Estado pagando altos salários, né? Enquanto a nossa maior parte da categoria, que recebe um salário e meio, totalmente desesperado em função de não ter o recurso, de não ter o salário. E o que é pior, ele nem anunciava a data de pagamento, porque no armazém do seu Zé, você fala, dia 22 sai o pagamento, Zé, ele espera, mas você não sabe se vai sair dia 22, se vai sair no outro mês, no outro ano, o desespero é muito maior. Então, a gente, com a verdade que estava estampada no site do Banco do Brasil, a gente mostrou que era uma maldade que o governo fazia. Então, hoje, a gente vai trazer novas notícias e dizer para todos, não basta só nós denunciarmos, viu, Bia, Rogério? É preciso que toda a categoria se aposse dessa informação e cobre dos seus deputados, cobre das suas lideranças, cobre das suas instituições, porque é a partir dessas pressões que a gente vai
acabando com essa mistificação de que o Estado não tem dinheiro. Quero lembrar aqui, aproveitar, que um Estado que abre mão de uma receita de mais de 6 bilhões de reais, quase 7 bilhões de reais, em um ano, é um Estado que não está quebrado, não. Eu duvido que alguém que for um empresário, que tem para receber um valor imenso, ele diga que está quebrado. Negativo, ele vai atrás de quem está devendo para ele. O Estado que tem isso para receber de empresas e abre mão, significa dizer que o Estado não está quebrado. Na verdade, ele está transferindo recursos do povo, do trabalhador, do servidor, de todos, para algumas empresas. Isso significa privatização do Estado, de uma forma extrema, ou seja, estabelece um sacrifício enorme para quem atua no Estado, para os serviços que devem ser prestados pelo Estado, e, ao mesmo tempo, favorece algumas empresas que normalmente são aquelas amigas do rei, né? Então, isso não é possível, a gente tem que fazer essa discussão de forma muito profunda, porque quando o governador disse que caiu a receita, realmente caiu, nós estamos num processo de encolhimento da economia, mas, ao fazer isso, ele não fala do que ele deixou de cobrar de quem deve para o Estado. Ele não fala do tamanho da sonegação, porque quando você não cobra o sonegador, quando você exercita benefício fiscal, você, por tabela, tira dinheiro, recurso dos serviços públicos e, consequentemente, do salário desse povo tão sofrido e tão abnegado, que, Bia, chega ao ponto, o povo da educação, Rogério, hoje eu fiz uma comparação lá numa reunião. Eu nunca vi falar que um policial militar, que a arma dele esteja quebrada, ou velha, ou em desuso, ele vai e pega recursos dele e compra uma arma para colocar, até é pedido, mas para colocar a serviço para o Estado. Eu nunca vi falar isso. Eles não compram nem farda com o dinheiro do salário deles. Tem que ter o auxílio farda. Agora, o professor, querendo dar certo, querendo que atendesse ao estudante, vai sem salário e faz uma prestação na loja para comprar um celular para poder fazer a teleaula. Olha, é de um exemplo absurdo, mas é isso que nós temos que fazer. Essa abnegação da nossa categoria tem que ser reconhecida, e ela tem que ser a primeira categoria a receber o salário, porque ela é abnegada ao povo de Minas Gerais. Eu não me aluguei tanto quanto o Rogério, mas para o primeiro embate está bom. Muito bem, nós vamos. É isso, nós vamos conversar. Eu quero trazer aqui, a gente já está com muita participação. A Maria Alice Leite dizendo: Zema só pensa em privatizar e ajudar os empresários. Por falar em privatização, amanhã a nossa conversa é sobre a situação da Copasa, com o coordenador do Sindago, Eduardo, e o presidente da CUT Minas. Nós estaremos aqui no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, fazendo debate sobre a privatização da Copasa. Já deixo aí o convite para quem está conosco. Josiane está falando sobre os designados. Josiane, eu tive uma reunião hoje na cidade administrativa sobre isso. Quando terminar a live, eu vou fazer o relato da reunião, que eu tenho boas notícias em relação a esse processo dos designados, tá bem? A Adriene Pimentel, será que nossa situação será resolvida? A gente vai lutar. Acho que eu posso dizer isso por todos nós, né? A gente vai continuar lutando até que se resolva, né? Não importa por quanto tempo a gente tenha que fazer a luta. Mandar um abraço para o Israel, lá de Muriaé, que está nos acompanhando. Francisco de Assis está dizendo: a abnegação de vocês é por mim reconhecida. A abnegação e a luta. A Diliana, valeu, a Diliana aqui de BH, valeu, professor Aurívio, pela aula sobre o Fundeb. Wesley, lá de Muriaé. O Wesley faz aqui um alerta, né, para a polícia não cair nas estratégias dos governos fascistas. A Neuzete nos acompanhando aqui conosco. O Luiz Sérgio, que é o Luizão, presidente da CUT regional do Triângulo Mineiro, está aqui nos acompanhando também.
A Gina, está aqui lá de Medina, nos acompanhando. O Ardson Neves nos dando boa noite. A Meire Sueli de Jordânia nos acompanhando. Deixa eu pegar mais gente aqui. Sobralha participando aqui conosco. Marinalva de Sobralha. Teve algumas outras perguntas aqui. O Rogério Hernani de Uberlândia, né, Rogério? Vocês têm notícias sobre a suspensão dos consignados? Rogério Hernani, respondendo aqui o Rogério, a gente teve uma apresentação na segunda-feira da CEPLAG, Rogério. Eu vou tentar sintetizar também e socializar, porque o governo deveria ter feito um processo mais propositivo junto aos bancos. Ele fez o processo, mas deixou a cargo de cada servidor a negociação. Então, com a apresentação da CEPLAG, que foi disponibilizada essa semana, eu vou tentar fazer uma síntese para ajudar nesse debate, tá bem? A Nilma Nunes está aqui nos assistindo, Edel de Pompéu, o Lucas Ferreira está assistindo, sempre conosco, a Celeste de Brumadinho, Edel perguntando por que os professores municipais recebem sem parcela todo o início de cada mês. Todo governante que honra o recurso do Fundeb vai pagar no início do mês, né? O Aurívio daqui a pouco vai trazer essa informação aqui para a gente. A Vera está dizendo isso mesmo, professora, para o Aurívio, representatividade importante nessas horas. A Idalina, aqui de Belo Horizonte, parabéns, Aurívio, sua informação enriquece o debate. Manga, presente. Dá um alô aí, Bia e Rogério. Então, um alô para a turma de Manga, presente aqui no debate conosco. O Bidu, lá de Varginha, conosco. Del Campos falando, vão cortar minha internet, como farei as aulas remotas? Porque está sem o salário, né? É isso mesmo. O Francisco de Assis, declarar a verdade, desfazer as mentiras. O Zema deve ser uma constante, é um dos instrumentos de luta e esclarecimento da sociedade. Franderlene Botelho, dizendo, é o que sempre falo, pagamos juros na CEMIG e na Copasa por causa dos salários atrasados, inaceitável. Gente, eu continuo lendo, que a gente está com muitos comentários, que bom, né? As pessoas participam bastante aqui conosco. Rogério, você poderia nos dizer, então, um pouco mais como é a tramitação, né? A perspectiva e a votação da PEC permanente nos próximos 15 dias. Você já trouxe algumas inovações da PEC, que além de tornar o Fundeb permanente, ou seja, na Constituição da República, amplia para 20% a participação da União, que hoje é 10%. Tem uma outra pergunta que eu queria te fazer, se com essa mudança, Minas Gerais passa a ter complementação do Fundeb, porque atualmente não tem, né? Então, no caso de Minas Gerais, o que acaba acontecendo é uma redistribuição. O recurso ele é vinculado, mas no caso aqui de Minas Gerais, você não tem uma complementação além dos próprios recursos que compõem o fundo. Se com essa mudança o Fundeb permanente terá, alguns municípios, né, terão complementação do Fundeb, se isso vai alcançar, porque esse é um debate importante para também envolver os municípios, prefeitos também nessa luta em defesa do Fundeb. Então, queria que você pudesse aprofundar um pouco para a gente nessa importância do Fundeb permanente e da proposta que está para ser votada para Minas Gerais. Bia, eu estou aqui olhando o Face meu também, que nós estamos retransmitindo, viu? Tem muito recado, o pessoal te cumprimentando, a Vivi também, tem companheirada lá de Jequitinhonha, que eu vi aqui, pessoal de Berlândia está sempre presente, né? A Ida lá de Mariana, a turma boa aqui também, mandando um abraço para vocês. Olha, veja bem, no caso, com a União colocando 20%, alguns municípios mineiros que têm um índice de desenvolvimento humano menor terão repasse. Hoje o repasse praticamente a mais ele vai para os municípios do Nordeste. Mas se nós ampliarmos para 20%, isso será feito em etapas, nós já abrangeremos principalmente municípios do norte de Minas, do Jequitinhonha e do Mucuri.
Eles terão um recurso a mais. Se fosse os 40%, todos os municípios mineiros estariam contemplados. Então, com 20%, vamos contemplar também vários municípios que terão um recurso a mais. Então, ele é importante também isso para que os prefeitos se engajem nessa luta. Mas, independente disso, o Fundeb é a vida da educação pública brasileira e da educação básica. Ô, Bia, não foi sempre assim, porque as pessoas, em geral, já pegaram a educação com esse formato da educação pública, mas não foi sempre assim. Antes da Constituição de 88, era cada um por si e ninguém por todos, era um problema. Então, nós tínhamos um índice de analfabetismo muito grande, poucas escolas públicas. Às vezes eu vejo as pessoas falar, nossa, na época tinha escola pública, elas eram ótimas, de qualidade muito grande, e aí cita algumas escolas. Mas eram poucas escolas públicas. E as pessoas que adentravam a escola pública, principalmente depois no ensino médio, eram muito poucas. Então, esse formato do ensino público, da educação pública para todos, ela veio a partir da luta que nós fizemos na Constituição de 88. Em primeiro lugar, veio o Fundef, né, que era o Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental. Era a primeira ou oitava série. Então, durante todo o governo Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, nós tivemos o Fundef. Depois, no governo Lula, é que foi estabelecido o Fundo da Educação Básica, aí começando da creche até o ensino médio. Então, nós passamos a ter a obrigação do Estado, financeiramente, também nesses setores. E este fundo é que possibilitou isso. Não existisse o Fundeb, provavelmente nós não teríamos o ensino médio como nós temos hoje, instalado em todo o Brasil e em quase todo município. Por menor que ele seja, você tem também o ensino médio presente, além de creches. Embora é evidente que ainda é preciso avançar nisso, em especial em relação à educação infantil, que veio posteriormente. Mas então eu queria dizer isso, o Fundeb ele foi um avanço extraordinário, ele possibilitou a educação ser pública, gratuita e espalhar pelo Brasil inteiro, especialmente nos pequenos municípios, né, nos chamados grotões. Então, sem isso, nós paralisaríamos esse processo. E é evidente que, se a escola for privada, a grande parcela do povo brasileiro não terá condições, como não tinha no passado, de ter educação. Então, isso levaria a um retrocesso enorme. Então, garantir o Fundeb é garantir a educação pública. Então, repetindo, o compromisso do presidente Rodrigo Maia agora, na primeira semana de junho, ir direto para o plenário. Nós precisamos de 342 votos, são 2/3. E tem gente trabalhando contra, gente que eu digo é o governo Bolsonaro. Então, me permita, Bia, só dar para o pessoal entender o seguinte: nós estamos nesse processo de fortalecer a educação pública, mas o governo federal faz o contrário. O ministro Weintraub, vocês estão vendo que faz o contrário. Agora, recentemente, por exemplo, tivemos uma guerra para que ele pudesse adiar o Enem, exatamente para que os nossos jovens tenham a condição de estar prestando o Enem em condições pelo menos um pouco melhores nesse processo de pandemia. Mas nós estamos com um procedimento do governo de retirar a verba da educação pública, que já vem desde o governo Temer. Lembra da tal emenda 95 que foi aprovada? Aquilo congela os recursos da educação e da saúde por 20 anos. Olha a falta que faz agora no SUS. Imagina se a nossa educação permanece com esses recursos por 20 anos congelado, como manda a emenda 95. Ora, vai só diminuindo a verba de estados e municípios, e uma hora nós não vamos aguentar ter educação pública. Imagina se não tiver o fundo, que é o Fundeb. Então, essa emenda foi aprovada e nós temos no Senado, paralisado lá, 3 emendas constitucionais do governo Bolsonaro que nós estamos fazendo de tudo para que ela não caminhe. Por enquanto, na pandemia, nós conseguimos o compromisso de que nada que seja diferente de votação em relação à pandemia vá para frente. Mas o
Paulo Guedes já anunciou, que é o ministro da Economia, que ele vai manter o processo chamado ultraliberal, o desmanche do Estado. É a PEC chamada emergencial, que é a 186, que permite, por exemplo, cortar 50% do salário do servidor público e cortar a jornada. Aí, às vezes, as pessoas falam, mas isso tem a ver com a educação? Claro, se você agora vê a experiência que eles estão querendo fazer de educação à distância, que, aliás, não está dando certo, imagina se, posteriormente, eles não vão querer recuar na carga horária do professor e substituir isso por educação à distância. Imagina se isso não está na cabeça de Weintraub, de Paulo Guedes e outros, o que significa diminuir o potencial da educação e também diminuir os recursos para ela. A outra é a PEC do que eles chamam de Pacto Federativo. Esta PEC desvincula a obrigação dos 25% para a educação. Então, estados e municípios, se não tiverem o vínculo obrigatório dos 25%, eles podem ir diminuindo o recurso da educação e, com isso, vai também diminuir as vagas dos alunos, os salários dos professores e assim por diante, porque o recurso será menor do que os 25% obrigatório. Isso está na PEC 187, que está no Senado. E, finalmente, tem uma PEC 188, que é a PEC dos fundos. Ele termina com todos os fundos sociais. O Fundeb não está lá porque ele já termina no final do ano. Por isso que não está nessa. Mas termina com todos os outros fundos sociais que nós temos, fundo para creche, fundo para assistência social, tudo termina. Então, é um governo que trabalha no sentido de desmanchar o Estado e retirar os recursos das áreas públicas, de educação, de saúde, de assistência social, de segurança pública e assim por diante. Como este procedimento, ao que tudo indica, mesmo com a pandemia, eles não desistiram, depois da pandemia, ele já avisou, ele vai querer fazer um arroxo maior para recuperar, segundo ele, o desenvolvimento econômico a partir disso. Então, a nossa luta ela não termina aí, a gente precisa estar muito atento ao que está acontecendo e, por isso, aprovar o Fundeb agora é muito importante para garantir a educação pública para o futuro de forma permanente. Muito bem, Rogério. Eu agradeço muito porque a Câmara tem uma dinâmica estranha de votação, né? As votações acontecem de madrugada. Você dorme com direito e acorda sem ele. É uma coisa que, inclusive, dificulta o acompanhamento da sociedade, né? Como a sociedade consegue acompanhar o processo parlamentar que diz respeito à vida dela de madrugada, né? Você dorme com direito, aí você acorda sem o direito num processo estranho, assim. Estranho não, né? Sem nenhuma representatividade, sem preocupação com o debate público. Eu comentava hoje no plenário da Assembleia, atividade virtual, nós corremos o risco de ter um grande apagão de serviços públicos no Brasil. Porque, perceba, todas essas PECs, né, e todas essas iniciativas que atacam os servidores dos serviços públicos e o financiamento dos serviços públicos, a reforma da Previdência, que já veio em âmbito geral, e agora vem para os servidores com previdência própria, né, os servidores efetivos, que tem um prazo até julho, que esse prazo não foi alterado, você faz com que as pessoas que tenham alcançado alguma regra de aposentadoria saiam do serviço público e se aposente. Como você não tem política de novos concursos públicos, você não tem entrada. Então, a previdência dos servidores efetivos vai ficar cada vez mais elevada, você não tem entrada, você tem cada vez mais contratos temporários, ou terceirizações, ou quarteirizações, né, a depender da evolução de cada lugar. Nós vamos ter um apagão, porque as pessoas não ficarão no serviço público dado esse processo, né? Ontem na live nós comentávamos que o professor é tratado como inimigo do sistema, né? Como se todas as medidas que tenham que ser tomadas, elas são tomadas contra o profissional em educação, ou mesmo sem nenhuma escuta nas questões que deveriam escutar o profissional, porque tudo que é pedagógico envolve o dia a dia e, portanto, a escuta desse professor. Aurívio, eu queria já entrar, a gente já está com bastante pessoa, com mais de 5 mil pessoas alcançadas na nossa live. Queria que você trouxesse para a gente
os números atuais do Fundeb, né? Hoje é dia 3 de junho, não é isso? Iniciamos o mês. O governo não tem escala, não apresentou escala de pagamento para a educação, apresentou para a segurança pública e para os trabalhadores da saúde, que será no dia 15 de junho. Mas para a educação, não tem nenhuma data prevista, embora nós tenhamos recursos vinculados. Então, eu queria que você trouxesse para a gente agora, já no dia 3 de junho, se o Estado tem saldo positivo do Fundeb, como é que estão essas contas, para que nós possamos ter uma visão geral. Várias pessoas perguntando isso também nos comentários. Então, com você, para você trazer um panorama aí atual dos recursos do Fundeb em Minas Gerais. Ótimo. Quando a gente fala de dinheiro, as pessoas realmente gostam de prestar atenção, né? Olha, hoje, o saldo, hoje, na conta Fundeb para a rede estadual, porque quando a gente coloca, Rogério, é importante, muitas pessoas confundem como o Fundeb é do Estado, é dos municípios, é só do Estado, é de ambos. Esse saldo que eu vou falar é só para a rede estadual. Não tem nada a ver com os municípios, tá? Hoje, a conta Fundeb para a rede estadual tem um saldo de mais de 430 milhões de reais. Na verdade, 432 milhões. Agora, amanhã eu vou informar, porque o Fundeb, né, Rogério, todo dia ele recebe depósito. Ou seja, essa conta ela é alimentada diariamente. Então, amanhã, véspera do 5º dia útil, eu vou informar a população mineira do saldo real do Fundeb, mas só para adiantar, hoje, como a folha de pagamento da educação gira em torno de 500 milhões, 520, depende de mês a mês, mas é em torno de 500 milhões, hoje faltaria apenas 70 milhões para pagar a folha. Lembrando que o Fundeb não é todo o recurso da educação, o governo é só juntar 70 milhões da educação que ele não está usando, a somar ao saldo do Fundeb e pagar todo mundo no 5º dia útil. Agora, se ele não consegue pagar todo mundo, como ele não paga tudo de uma vez, ele paga parcelado, e, no caso, na primeira parcela é apenas R$ 2.000, no máximo, né, o teto é 2.000, esse recurso de 432 cobre tranquilamente a primeira parcela. Então, não há justificativa de não pagar na sexta-feira, 5º dia útil, a primeira parcela da educação, que ele paga sempre até no teto de R$ 2.000. Isso é uma realidade pura e simples, matemática, e que, se ele disser novamente que não tem recursos, a gente vai colocar novamente, já estamos colocando, estampando para a população mineira, para os trabalhadores da educação, que ele pode pagar a primeira parcela já no 5º dia útil, sexta-feira, sem o menor problema, que tem saldo do Fundeb. Se ele tiver boa vontade e quiser pagar tudo, ou seja, para não ter dividir, para não causar angústia no trabalhador, ele pode muito bem somar 70 milhões, que é de outra parte da educação, que não é do Fundeb, e pagar integralmente a folha de pagamento já no 5º dia útil, sexta-feira, o que seria muito justo para quem, nesse momento de pandemia, sofre tanto. E eu, se você me permite, eu queria fazer um adendo à fala do Rogério. Serviço público é de tão importância que, na pandemia, todo mundo socorreu ao SUS. SUS que foi tão humilhado, um sistema importantíssimo, Sistema Único de Saúde do Brasil, que tem o melhor programa, tinha pelo menos o melhor programa de tratamento de pessoas acometidas de AIDS. É o maior programa público de transplante do mundo, é o SUS. É o maior programa de vacinação do planeta Terra, é o SUS. E o tanto que a mídia e essa elite que não compreende e não entende o quanto é imprescindível o serviço público, seja de saúde, seja de educação, seja de desenvolvimento social. Mas eu quero lembrar um detalhe. Quando o herdeiro da Globo precisou fazer um transplante, Rogério, ele foi fazer pelo SUS. O herdeiro das organizações Globo, multimilionário, foi fazer o seu transplante
pelo Sistema Único de Saúde. Não tem problema nenhum, ele é brasileiro tanto quanto nós. Mas não há justificativa para menosprezar esse serviço espetacular. O que me causa estranheza, e a Bia colocou com tanta clareza de serviço público, do apagão que pode ocorrer, é o comportamento dos prefeitos. Os prefeitos que são aqueles que estão na ponta, que é cobrado por falta de médico, por falta de medicamento, por falta de leito nesse momento, por falta de tudo. É ele que gesta, ou faz a gestão do serviço público em última análise, o mais próximo do cidadão. É ele que presta esse serviço. E o comportamento deles, na sua grande maioria, calados, sabendo da dificuldade, sabendo que não tem recurso, sabendo do problema que está se alavancando no Brasil, e ainda assim se sentem calados. Que é muito contraditório, porque quando o governo era do presidente Lula, eles faziam anualmente uma semana de visita ao presidente Lula, reivindicando recursos, reivindicando outras coisas. E normalmente foram atendidos. Esse pessoal não tem ido a Brasília, e estão deixando os seus moradores, o seu pessoal das suas cidades, com dificuldades com relação à saúde, com relação à educação, com relação ao saneamento básico, com relação aos serviços básicos e serviços públicos. Então, me estranha muito, muito mesmo, que os prefeitos tão corajosos, quando o governo era aberto à discussão, agora têm medo de enfrentar esse governo que na verdade, é o caos, não é, Rogério? Eu acho que é o governo do caos. É isso mesmo. Então, para quem nos acompanha, o Aurívio, que é presidente do Conselho do Fundeb, acabou de nos informar que hoje, dia 3 de junho, Minas Gerais tem 432 milhões de reais de recursos do Fundeb, o que é um recurso que dá, se não para pagar a totalidade da folha, a maior parte da folha de pagamento, ou uma parcela da folha de pagamento para todos os servidores, servidores ativos da educação. Vamos fazer uma última. Sim. Só antes de fazer uma última rodada, deixa eu só completar um dado econômico do Aurívio, que é importante. Essa história do Zema dizer que não tem dinheiro. Ninguém está acreditando nisso mais, né? Ele fala que não tem dinheiro, de repente ele surge e diz que vou pagar isso e aquilo. Hoje, isso aqui são dados do Sinfasfisco, é o sindicato pessoal da Fazenda aqui, dizendo o seguinte, que o governo de Minas divulgou hoje, 3 de junho, o relatório resumido da execução orçamentária, no período de janeiro a abril. Segundo os números apresentados pelo Executivo, então é número oficial, houve um superávit de 3,2 bilhões no período, superávit. A execução orçamentária tem por finalidade evidenciar os ingressos dos recursos nos cofres públicos. E segundo o portal da Transparência, além dos 3,2 bi, a receita do Estado em maio foi de 8 bilhões e 97 milhões e a despesa de 7 bilhões e 172, que dá uma diferença de 942 milhões. Se somar ao que eles divulgaram de 3,2 bi de superávit, vai dar 4,1 bilhões de reais. São dados oficiais. Então, o Zema está fazendo com o Bolsonaro, economizando na pandemia. Hoje, o Bolsonaro vetou um recurso para os estados de 6,8 bilhões para comprar respiradores, material para o SUS. O Bolsonaro teve coragem de vetar, porque nós não permitimos, e eles queriam colocar uma emenda dizendo o seguinte, que ele mandaria o dinheiro para os estados, caso os estados se comprometessem a sair da política de isolamento social. Então, se os estados comprometessem a isso, ele mandaria o recurso. Como nós vetamos essa parte, ele vetou o recurso, 6,8 bilhões de reais. Então, eles estão economizando na pandemia. E nós já passamos de 31 mil, quase 32 mil mortos. O Brasil está um horror, é uma carnificina que nós estamos tendo. Essa pandemia já virou aqui um genocídio.
E esses governantes são responsáveis por esse genocídio. Não é possível, numa época dessa, ao invés de colocar recursos para as pessoas ficarem em casa e salvar vidas, eles estão economizando recursos e chantageando o povo brasileiro e o povo mineiro. É um absurdo o que está acontecendo. Bia, só para complementar, Rogério, já que estamos aqui no complemento, né? É coincidência ou não, Rogério, que o superávit corresponde exatamente ao saldo do Fundeb? O superávit que você acabou de falar de maio é de 942 milhões. O saldo do Fundeb que nós anunciávamos dia 22 era de 942 milhões. Coincidência, né? Então, é importante que a gente coloque isso. E, Bia, aproveitando aqui o ensejo, lembrando que essa situação está... esse exemplo do Zema está causando um mal-estar nos municípios, em que os prefeitos estão fazendo o disparate de demitir trabalhadores em educação, alegando falta de recursos. Não é verdade. Ou seja, não é verdade que há falta de recursos e, infelizmente, nem todos os conselhos do Fundeb têm uma atuação muito autônoma, né? Então, a gente precisa denunciar isso, porque se não é verdade para o Estado, também não é verdade para os municípios que esteja faltando recursos para pagar a educação, no caso das redes municipais. Então, a gente precisa colocar isso. Porque, Aurívio, além do Oi? Fundeb, bem porque, além do Fundeb, os prefeitos vão receber os recursos que nós aprovamos na Câmara Federal de socorro aos estados e municípios. Então, todo município tem lá o valor que o prefeito irá receber. Ele irá receber, e eu tentei colocar uma emenda proibindo demissões. Ainda não consegui, mas tem a emenda, tem uma medida provisória que nós ainda vamos, viu, Bia? Eu sei que você está com um projeto de lei desse na Assembleia Legislativa, mas eu estou tentando lá também para o Brasil inteiro. É proibir demissão, porque não é possível, em época de pandemia, vão demitir o pessoal da educação, que depois vai ter que repor carga horária, vai ter que trabalhar sábado, vai feriado, vai férias, para poder repor carga horária, repor dia, a gente sabe como é que funciona isso. E aí, demite agora e contrata depois para a pessoa trabalhar muito mais sem ter recebido o conjunto do salário. Isso é uma maldade das prefeituras. Eu e a Bia já representamos isso no Ministério Público do Trabalho, no Ministério Público de Minas, estamos tentando projeto de lei. Isso é um aviso aos prefeitos. Isso pode dar para o prefeito depois, no próprio Tribunal de Contas, problema para esse prefeito, porque ele tem o dinheiro do Fundeb, ele vai ter repasse da União e está fazendo covardia tentando economizar na educação. Com certeza. É muito bem lembrado, Rogério. E é importante que a gente faça essa denúncia, porque depois que nós, como diz a Bia, a gente fez aquele vídeo, ficou famoso, né? Muitas pessoas de redes municipais entraram em contato conosco sobre a situação do município. E eu disse, olha, infelizmente, o Conselho Estadual não atua nos municípios. Quem atua é o Conselho Municipal do Fundeb. Né? Mas eles precisavam dessa ajuda. Mas a gente faz a denúncia aqui. Você que é da rede municipal, procure saber o quanto tem de recurso do Fundeb, porque não há justificativa nesse momento de demitir ninguém, de cortar salário, viu, Bia? Cortar salário, cortar benefícios. Aqui em Araguari, o prefeito resolveu cortar os benefícios do pessoal da zona rural, que tem uma ajuda, né? O Estado cortou o Vale Transporte. Ele cortou o Vale Transporte, mas ele não deu ajuda na internet, na energia, né? Para a gente poder fazer o teletrabalho. Então, ele cortou de um lado e não deu a garantia do outro. Então, aqui na região, a gente está sabendo que muitos prefeitos tomaram essa atitude, e que é uma atitude irresponsável e bandida, porque, na verdade, coloca os trabalhadores em educação numa situação muito complicada, sem salário ou diminuição de salário. A gente teve relato de que teve prefeitura, Bia e Rogério, e povo de Minas, em que a pessoa que tinha 2 cargos na prefeitura, ele passou a receber metade de um cargo. Vou repetir, ele tem 2 cargos no município, o prefeito cortou 1,5 salário dele, mesmo mantendo o contrato de 2 cargos, ou seja, diz que não tem dinheiro, e aí ele paga meio salário de um cargo. Então, é importante que a gente faça essa denúncia, e você que é do Conselho Municipal do Fundeb,
faça como nós do Conselho Estadual, vá atrás do recurso e exija do prefeito respeito com os trabalhadores em educação. Eu acho que essa questão dos municípios, o fundamental é trazê-la aqui ao debate, exatamente porque o município recebe o recurso do Fundeb a partir do número de matrículas que ele constituiu na sua rede. Então, o prefeito não diminuiu o número de matrículas e o número de recursos para justificar, né, a demissão ou a suspensão de contrato, ou seja lá, cada um está dando um nome diferente. As matrículas permanecem, a vinculação do recurso do Fundeb a essas matrículas permanece e, portanto, o prefeito permanece recebendo o recurso mês a mês, vinculado para o custeio da educação básica, né? A manutenção da educação básica, que é o Fundeb. Então, de fato, é uma situação assustadora, absurda, as demandas de suspensão de contrato, de demissões que nós temos enfrentado nos municípios, né? Jogando a responsabilidade. Eu dizia hoje no plenário também, é como se o trabalhador desse causa à pandemia, como se o trabalhador tivesse sido responsável pela pandemia e, portanto, ele arcará com as consequências da pandemia, ou seja, com a consequência da suspensão das atividades presenciais no município. Se teve a suspensão, a responsabilidade é do professor, portanto, ele vai ser demitido. É essa relação estranhíssima e completamente legítima que muitos prefeitos estão fazendo. Todo dia, Aurílio, eu recebo uma nova denúncia de um novo município fazendo demissão, suspendendo contratos ou, pasmem, fazendo convocação de atividades presenciais, seja para profissionais da educação, seja para alunos. Eu estou assustadíssima até hoje com a insistência, por exemplo, do prefeito de Coronel Fabriciano em relação a querer o retorno das atividades escolares presenciais, agora. Agora não, era no dia 25. Não retornou porque nós tivemos êxito numa ação popular que eu ajuizei, e o juiz entendeu que, de fato, não era o momento do retorno presencial. Não satisfeito, o prefeito recorreu ao Tribunal de Justiça para tentar o retorno das atividades presenciais. E o Tribunal de Justiça, assim como o juiz, compreendeu que não é o momento adequado para o retorno das atividades, manteve a decisão liminar que nós conquistamos em primeira instância. E eu recebi hoje um estudo do agravamento da contaminação do coronavírus no Vale do Aço, com o prefeito querendo iniciar as atividades presenciais na sua rede municipal. Como isso se explica, eu não sei, eu não consigo compreender como que um gestor pode justificar um retorno diante do momento que nós estamos enfrentando. Rogério, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que está a bancada mineira, né, em relação à PEC 15? Acho que você trouxe uma informação muito relevante, né, com os 20%. Minas Gerais entra na complementação, passa a ter uma complementação que hoje não tem, né? Então melhora a situação de muitos municípios, notadamente do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, que você citou. Então, existe uma unidade da bancada, a bancada eu quero dizer dos 53, né, deputados federais e deputadas federais. Existe uma coesão de todos os deputados federais mineiros, ou a gente pode dizer por bancadas. É importante, sim, para a categoria saber com quem ela já pode contar e com quem ela precisa conversar para que os deputados fiquem a favor da PEC e nos ajude nessa luta, que é uma luta nacional. Você tem um panorama da bancada para nos ajudar nessa mobilização? Tem. Bancada da esquerda, né? PT, PSOL, todos, evidentemente, favoráveis à PEC. E eu creio que a maioria também dos outros deputados dos outros partidos vão estar com a PEC, mas é preciso que converse com eles, que mostre que estamos atentos. Alguns partidos em especial, o Partido Novo do Zema, esse sempre dá problema. Para o Partido Novo só existe mercado, é lucro acima de tudo. O negócio deles é mercado. Vocês conhecem o Zema, os deputados estaduais deles devem ser a mesma coisa, a BIA convive com eles, mas os federais é impressionante.
Tudo que é a favor do trabalhador, eles são contra. Tudo é para o empresário. Nada pode diminuir o lucro do empresário. Então, a cabeça do Novo é a cabeça do grande empresário brasileiro. Então, esses têm que ter um cuidado especial. PSL também, que foi eleito, né, partido Bolsonaro, esses têm que ter um rigor maior. E agora nós corremos o risco do chamado centrão. Vocês estão vendo que o Bolsonaro passou agora para poder não sofrer impeachment. A gente espera que esse impeachment entre logo em votação. Outro assunto, outro dia a gente faz uma live sobre isso, né, Bia? Que é importante também. Mas ele está, para impedir o impeachment, indo atrás do centrão distribuindo cargo. Então, o centrão é aquele partido, é aqueles partidos que vivem do fisiologismo. Se oferecer cargo, oferecer emenda parlamentar, eles vão atrás. E aqui na bancada mineira tem muitos deputados do centrão. Então, não é algo garantido. Por isso que a gente fala para o pessoal fazer pressão, né? Mas, ao mesmo tempo, a educação é muito forte. Nós conseguimos aprovar que não teria o arroxo de 2 anos na educação, que depois o Bolsonaro vetou, foi uma demonstração de força da nossa bancada. Mas é porque o pessoal sabe que a educação é mobilizada. Ô, Bia, deixa eu aproveitar, então, a oportunidade para dizer o seguinte, pessoal, a votação vai ser nessa quinzena de junho. O Rodrigo Maia nos comprometeu com isso, nós vamos cobrar, vamos fazer esse reforço todo para a gente aprovar isso em junho, tá bom? E outra coisa, essa questão da pandemia, que eu queria dizer para vocês também. Eles colocam uma coisa que, às vezes, o trabalhador fica com culpa, fala assim, eu não estou indo trabalhar, eu já vi professor me falar isso. Não é melhor voltar logo, porque eles vão acabar demitindo? Como se a culpa da pandemia fosse do trabalhador. É o que a Bia colocou. E, pessoal, isso é obrigação do Estado estar, numa época de pandemia, socorrendo o seu povo. Qualquer governante tem a obrigação de fazer isso. Então, quais são as ações que têm que ser feitas? Primeiro, socorrer o SUS, coisa que o Bolsonaro não está fazendo. Equipar o SUS, garantir aos trabalhadores do SUS condições de salvar vida. Aqui está um problema, porque isso não aparece. Segundo, quem vive de economia informal, que não consegue ir para a rua vender as coisas, precisa ter o saláriozinho dele, que é esses R$600, que vira uma briga para poder conseguir R$1.200, R$600 por cada pessoa de família. Então, eles fazem de tudo para não pagar. Os trabalhadores estão perdendo emprego, porque ele não garante a estabilidade e não dá crédito para o microempresário. Então, o trabalhador, coitado, está saindo desesperado para ir trabalhar de qualquer jeito, com pressão, às vezes, do pequeno empresário, do microempresário, porque o governo não dá o crédito. E nós já aprovamos esse crédito na Câmara Federal, Bia. Tudo isso já foi aprovado na Câmara. E agora ele não solta os recursos para prefeitos e governadores para pressionar para que eles acabem com a política de distanciamento social. Então, o Bolsonaro faz tudo ao contrário, para as pessoas irem para as ruas. O que o governante tinha que fazer era proteger as pessoas, garantir o isolamento social, salvar vidas e planejar o crescimento econômico a partir do Estado. Ele, outro dia, citou a Suécia. Hoje, vocês viram a Suécia fazendo autocrítica do processo, porque os países vizinhos da Suécia, o índice de pessoas que morreram foram muito poucos, na Suécia foi grande. Hoje, o primeiro-ministro sueco foi pedir desculpa. E estão instalando na Suécia uma comissão parlamentar de inquérito para verificar a culpa que teve o governante. Então, o que esse Bolsonaro está fazendo, eu lembrei disso quando a Bia falou assim, como é que um prefeito faz isso? Faz porque vê a cabeça desse presidente da República que manda as pessoas fazerem o contrário. Então, quando terminar esse processo, esse Bolsonaro vai ter que pagar pelo genocídio que ele está fazendo. Muitas mortes são responsabilidade dele, porque a política que ele faz é o contrário do que orienta e determina a Organização Mundial de Saúde. Então, pessoal, ficar em casa é uma obrigação nossa para salvar vidas. Imagina essas crianças na escola, se interagindo. Imagina esse vírus, para lá e para cá, viajando, como disse o Zé. Imagina que beleza. O vírus viajando para lá, viajando para cá. O problema é que ele viaja, aí as pessoas ficam doentes e morrem. E as crianças levam o vírus para os seus avós, para os seus pais. E o Zema quer que o vírus viaje. É impressionante, né? Eu finjo que eu não ouvo nada.
Ovo, né? Tem muita participação, eu não vou conseguir ler. A gente tem mais de 400 comentários. Eu também quero agradecer os comentários bolsonaristas, porque eles fazem uma coisa que é importante, eles potencializam a minha página. Então, agradeço de coração você que veio aqui para deixar a sua observação. Eles não sabem disso, mas quando eles vêm, comentam, eles potencializam. Então, assim, eu tô de boa com todo mundo que está aqui, porque está sendo muito bacana, né? Então, quero fazer um agradecimento coletivo à turma que vem aqui fazer esse diálogo comigo, né? Eu sei que eu não represento vocês, então a representatividade, ela importa, cada um tem seu próprio representante, mas quando eles dedicam o tempo a vir na minha página, fazer comentários, etc., assim, eles ajudam a potencializar a página. Então, quero fazer esse agradecimento por essa gentileza, assim, de forma coletiva, para eu não ter que citar um por um. Então, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Mas aqui, a Bela, de Belo Horizonte, está aqui participando conosco. O Ricardo Barreto, lá de Patos de Minas, está aqui acompanhando. O Adriano de Faria está dizendo: excelentes os comentários dos debatedores, esclarecedor. Vamos pegar aqui a Flávia Saturnino, que milita na subsede de Sete Lagoas, está aqui conosco. A Denise de Paulo Romano, nossa coordenadora geral do Sindiúte, está aqui nos acompanhando. Um beijo, Denise. A Celeste de Brumadinho está aqui conosco também. Acho que eu já dei um oi para ela. Nossa, esse comentário que essa pandemia é política só demonstra o quanto a Terra é plana, né? Porque uma pandemia que está causando a quantidade de mortes no mundo e a pessoa acha que a pandemia é política, é porque a Terra também é plana, né? E de fato, a gente tem que defender muito a ciência, para que as pessoas consigam sair desse lugar, né, de negacionismo. O problema do negacionismo é que não fica só entre eles, né? Se a pandemia fosse política e ficasse com as consequências só para quem acha isso, o problema são os recordes de mais de 1.000 pessoas mortas a cada dia que nós temos no nosso Brasil, né? Então, só demonstra a necessidade da gente continuar fazendo lives, né, gente? Toda quarta-feira, viu? Toda quarta-feira aqui. Vamos continuar aqui. A Rose Maciel, lá de Santa Vitória, lá porque tá longe mesmo, eu tô em BH. Você também tá longe, né, Aurigo? Araguari, a Rose está aqui conosco. Um beijo para você, Rose. O Matheus Almeida está nos acompanhando. A Isnara de Souza também está aqui nos acompanhando. Maria Antunes está nos acompanhando. Elisângela também, Elisângela Aredes, espero ter falado seu nome certo. Elisângela está aqui acompanhando. A Vá Simone está aqui acompanhando. E fez um comentário, né? Se Rodrigo Maia não jogar esse impeachment na mesa, vai pagar um preço caro na sua vida política. Concordo, Simone. A Elizabeth Godoy: é inacreditável o retrocesso pelo qual o Brasil está vivendo. A Carmelita Pereira nos pergunta: todos os meses será esta vergonha? Mendigos educação implorando pelos salários, né? Todo mês esse processo agoniante de discutir dinheiro, falar que tem. Realmente nós precisamos nos questionar isso mesmo. A Vera nos lembra: mas quem mais é atingido pela pandemia é o trabalhador, né? Na saúde, já somos o país com o maior número de mortes de médicos e enfermeiras, né? Rosiane Freire dizendo: mas o meu município já demitiu os professores contratados, não suspendeu, demitiu. Se puder deixar aqui depois o município, Rosiane. Eu tenho atuado em vários municípios, eu e o deputado Rogério temos atuado em conjunto em vários municípios, para ver se já tem alguma ação nossa nesse município, ou se nós deveremos ter.
A Magda Antunes coloca Contagem, tem a proposta de diminuir o salário dos servidores em 10% no valor líquido, e gostaria de saber dos deputados se há legitimidade para o prefeito tomar essa medida. Estamos indignados, pois nas escolas, entre os trabalhadores, existe um grupo majoritário de professoras. Essas mulheres são as chamadas chefes de família, não podemos agravar mais o empobrecimento da categoria. E tem um problema, né, Magda, porque faz a diminuição do salário, mas me parece que pelo projeto diminui agora para o próximo prefeito acertar essa diferença. Então, a gente tem que ver também como é que a gente pode atuar na defesa dos servidores da educação de Contagem. E o mandato nosso está à disposição, a gente tem trabalhado muito em conjunto para atuar. O Martim Afonso está aqui dizendo que temos que boicotar teleaulas. Verinha Andrade, Beatriz e Rogério, esses são legisladores comprometidos com o povo, enxergam os professores como uma categoria essencial. Quem mais está aqui com a gente? A Irani está aqui conosco, a Cris Rocha, lá de Juiz de Fora, Paulo Henrique aqui de Belo Horizonte, professor de BH, professor de Contagem da Direção Estadual do Sindiúti, também está aqui conosco, a Judite, lá de Nova Era, enfim, eu não consigo, a Rosivânia sempre presente conosco, eu não vou conseguir ler todos, porque nós já estamos com mais de 500 ou quase 500 comentários aqui, mas eu quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui, Carangola presente, a Conceição entrou aqui agora, então muita gente. Aqui, ó, Rosiane respondeu, município Santo Antônio do Amparo. Vou verificar, Rosiane, se nós já temos alguma medida lá. Sobre o Unai, Carmen está colocando aqui o Unai, eu já estou atuando em Unai, Carmen, eu estou aguardando resposta das denúncias que eu fiz, mas eu já comecei a semana, nós já tínhamos, né, denunciado algumas questões relacionadas ao Unai, essa semana, com a convocação presencial, nós atuamos novamente, eu estou aguardando o retorno dos espaços que nós já atuamos. A Roseli lembra, não deixei de pagar nada por causa da pandemia, né, relacionada à questão salarial, né? Realmente, as contas não pararam de chegar, as pessoas não pararam de comer em função da pandemia, né, nós estarmos enfrentando a pandemia. A Elizabeth, que é de Jequitibá, presente aqui conosco, Manhumirim, Adriene presente, Timóteo na área. Eu vi o vereador Marcos da Luz, vereador de Coronel Fabriciano, presente aqui conosco na nossa live. Agradeço a gentileza da presença aqui conosco. Nós estamos aí com mais de 600 comentários, mais de 8.000 pessoas alcançadas, então eu quero passar a última rodada para as considerações finais dos nossos convidados. Lembrando que amanhã a gente vai conversar sobre a situação da Copasa e das consequências da sua privatização. Toda terça-feira a gente tem um diálogo com a categoria, quarta com convidados, e assim a gente vai seguindo, fazendo esse processo de conversa sobre temas que sejam relevantes e importantes para a educação e para a classe trabalhadora. Posso começar com você, Aurívio, para suas considerações? Agora em Com certeza. Depois o Rogério fecha para a gente. Então, com você, já está circulando aqui nos grupos de WhatsApp a sua informação dos 432 milhões. Eu vou também postar depois, porque eu acho que a gente precisa fazer essa onda mesmo, né? Isso foi muito importante. Eu só queria fazer um comentário, Aurívio, que às vezes a gente não enxerga, porque assim, a organização sindical, a militância na educação, ela é muito atacada, porque o patrão precisa desacreditar, né, e desmobilizar a categoria, fracioná-la. Mas eu não tenho dúvida que se não fosse a atuação do Sindiúti em maio, a sua atuação de denúncia, de trazer a realidade, a transparência, se não fossem essas duas atuações, eu não tenho dúvida de que nós poderíamos ter visto a educação ficar sem salário. Então, foi muito importante, porque no momento em que desnudou esse processo, olha, tem o dinheiro. Você pode observar que o governo não contestou. O governo não
disse, não, não tem, não, não é verdade, não soltou nenhuma nota. Na audiência pública de segunda-feira, que eu questionei o governo do Estado sobre isso também, ninguém disse que não tinha, né? Ninguém disse, não, esses números, não, nós nunca recebemos esse dinheiro, esses números nunca existiram, ninguém disse. Ninguém desmentiu quando você disse qual era o saldo, ninguém desmentiu meu cardzinho dizendo qual era o valor naquele dia, quanto tinha em caixa, né? Tinha do Fundeb em caixa. Ninguém desmentiu. Então, assim, essa atuação em maio, aí somam-se as nossas, de outros parlamentares, muita gente fazendo essa denúncia. Não fosse essa atuação, não tenho dúvida, ia virar um mês para o governo fazer pagamento, porque ele vai fazendo escolhas, né? Escolhas, a educação não é uma escolha prioritária. O governo já disse isso para as pessoas, já disse isso publicamente. Quem ele escolhe prioritariamente não é a educação, a escolha prioritária dele. Então, eu queria deixar esse registro, porque a gente faz muita luta, a gente pressiona, a gente critica muito, mas é preciso reconhecer quando uma ação sindical e uma ação, no caso, né, do conselho, através de você, quando essas ações elas resultam em impedir um mal maior, se é que é possível dizer isso, mas foi isso que aconteceu. Se não tivéssemos gritado tanto em maio, não tenho dúvida, teria virado mês, o governo teria feito teria cumprido outros compromissos, e nós poderíamos ter visto aí a categoria ou parte dela ter virado mês sem receber salário. Então, quero registrar e dizer da importância dessa atuação. Começou em junho, a gente começa a cobrar o salário, demonstrando os números reais dos recursos do Fundeb. Então, parabenizá-lo pela atuação, agradecer a gentileza de você estar conosco e passar a palavra para as considerações finais. Bia, eu fico até lisonjeado, mas, na verdade, a gente só fez a obrigação. Foi para isso que a categoria nos colocou, nos deu essa missão, e a nossa atuação é isso, é cumprir rigorosamente o que a categoria e o que é correto, nada além disso. Agora, é importante lembrar que, Rogério, queria fazer política com isso também, porque na hora que o Bolsonaro assinasse a medida de ajuda aos estados, ele falou, agora eu posso pagar a educação porque o Bolsonaro deu dinheiro. Na verdade, nunca aconteceu isso, o recurso já existia, o recurso é da educação. Nós estamos anunciando, então, que tem mais de 432 milhões hoje, mas amanhã tem mais, viu, Bia? Porque o depósito é diário, amanhã a gente vai informar o valor. Então, dá para pagar sexta-feira todo mundo, para que as pessoas não passem sufoco e paguem suas contas em dia, e não paguem juros, não paguem multas por atraso, por irresponsabilidade do governo, por garantir o dinheiro no caixa e não pagar a quem é devido. E esse dinheiro é do trabalhador em educação. Opção feita, viu, Rogério, há muitos anos, de pegar o recurso do Fundeb e usar somente em salário. Isso é uma política do Estado que vem de anos e anos e anos. Então, não há justificativa, se existe recurso, não pagar a educação. Se não der para pagar tudo, pega recurso que não é do Fundeb, mas é da educação e complementa. Se achar que não dá para fazer, pague pelo menos a primeira parcela, ou seja, para que as pessoas se sintam confortáveis de dizer, pelo menos a minha conta eu consigo pagar no dia que venceu, porque minha conta de luz e de água já vai vencer semana que vem. Eu não tenho condições, e todos nós não temos condições de ficar aguardando. E para encerrar, Bia, quero primeiro agradecer, né, essa oportunidade, agradecer o Rogério. O Rogério é um companheiro de guerra, né? É um lutador, você também é uma guerreira. Mas eu queria fazer um comentário rápido. A necropolítica, a política da morte, não pode ser vencer a gente. A política da vida tem que ser maior, tem que superar. Hoje eu tive uma notícia muito triste, que uma pessoa muito próxima da nossa família está muito mal na UTI com Covid-19. É quando a gente chega tão próximo da gente que a gente vê que a pandemia não é política. A política é para esconder a pandemia. Tudo que se faz hoje é para ocultar a gravidade da pandemia. Mas ela está chegando às nossas portas. Ela está chegando à nossa rua. Ela está chegando à nossa família. E quando uma pessoa que é próxima da gente, que a gente conhece, e a gente tem a notícia de que ela talvez não sobreviva, e o marido dela talvez também não sobreviva,
a gente vê o quanto é grave a pandemia. Então, a essa pessoa, a esses que comentam que pandemia política é o contrário. É a política que está ocultando a gravidade, o terror da pandemia. E essa pandemia está fazendo das prefeituras um efeito sanfona. Abre e, a hora que vê que a coisa fica grave, Rogério, fecha. Aqui é a nossa vizinha cidade de Uberlândia, né, que a gente fala brincando que é o mau bairro de Araguari, né? Mas a vizinha cidade de Uberlândia, o prefeito teve a ousadia de abrir e agora ele viu o quanto é terrível, 100% dos leitos ocupados. E nós, de Araguari, da região, vamos sofrer, porque é óbvio que essa infecção exacerbada em Uberlândia vai se esparramar por todo o Triângulo Mineiro. Então, é importante que as pessoas saibam disso, que, na verdade, tudo que se faz hoje em Brasília, tudo que se faz hoje em Belo Horizonte pelo Zema, tudo que se faz em prefeituras que apoiam a necropolítica, é para ocultar a gravidade da pandemia. Nós vamos chegar, por os cálculos apresentados pelo ex-ministro da Saúde, Quioro, nós podemos chegar a 120 mil mortos. 120 mil mortos, se não tiver ninguém da sua família ou próximo a você, você fala, você nem conhecia. Mas quando você sabe de uma pessoa que é próxima a você, a pessoa que estava com saúde, alegre, festiva, e agora está muito mal na UTI, e tem seus filhos, tem seus netos, e aí é que a gente viu o quanto é grave a pandemia, o quanto é terrível, e a política é que está querendo ocultar a gravidade do problema. Então, acho que não é justo ninguém colocar isso acima da vida. Então, a política que tem que ser valorizada hoje é a política da vida, e não a necropolítica. Quero agradecer a oportunidade mais uma vez, um grande abraço a todos, e a gente vai continuar firme aqui, denunciando o Zema. Perfeito, Aurívio, muito obrigada. Quero registrar também que o Jairo, que é presidente da CUT Minas, também está nos acompanhando, assistindo aqui a nossa live. Muito obrigada, Jairo. Quero passar para as considerações do nosso deputado federal, Rogério Correia. Bia, então você e Aurívio, um prazer, né, ter estado com vocês nessa live. Mandar um abraço aí para a nossa querida Denise Romano, em nome dela, para todas as professoras e professores dessa Minas Gerais. Dizer que aqui também no Face, ó, pessoal de Recreio mandando um abraço. Tem gente de outro estado também, Colatina. Tem muita gente aqui do interior de Minas mandando um abraço para nós três, pedindo fora Bozo. Tem uns coxinhas aqui também. Eu tenho aqui um kit, a Terra Redonda. Quando eles veem a Terra Redonda, eles ficam meio apavorados. E tem o Lula livre também. Então, precisando, a gente mostra, né? Mas eles são bem-vindos também, que eles acabam fortalecendo a nossa rede social. Mas eu tenho visto, Bia, que estão diminuindo muito, viu? Depois que pegaram o Carluxo coordenando o gabinete do ódio e a CPI das fake news, e com o processo do ministro Alexandre de Moraes contra os 300, aliás, eu representei contra eles lá, fizemos uma representação agora, essa semana. Eu e a bancada do PT toda assinou, por causa daquela manifestação, outra que eles fizeram, vestido de Ku Klux Klan, KKK, com aquela coisa horrorosa, né, de tocha e de máscara, para repercutir um movimento racista e fascista dos Estados Unidos. Aquilo nós fizemos uma representação. Queria aqui também fazer uma homenagem, né, aos negros nos Estados Unidos e no Brasil, que agora vão às ruas contra o racismo e contra o fascismo. E o movimento antifascista crescendo no mundo todo. Já era hora. Então, isso é muito importante, porque pensar em construir uma sociedade melhor tem que ser uma sociedade que a gente pense na fraternidade, na solidariedade, especialmente num momento como esse, né, de pandemia, onde cada um deve estar cuidando do outro, onde nós deveríamos ter um presidente da República cuidando de todo o povo e não cuidando de espalhar ódio. Uma pessoa que tem coragem de responder que isso é o destino de todo mundo, como se ele não tivesse responsabilidade de cuidar das pessoas,
sendo presidente da República, ele é responsável por esse pandemônio, por esse verdadeiro genocídio, onde, infelizmente, a expectativa inicial, se tomássemos o cuidado de não deixar a curva aumentar, tivéssemos achatada a curva, já era um escândalo de 40 mil mortes. Agora se fala em mais de 100, 120 mil. O Brasil tem mais hoje de 5 milhões de pessoas que foram atingidas pelo vírus, pelo coronavírus. 550 mil que estão aparecendo agora é subnotificado. E Minas Gerais é um dos estados, se não for o estado que menos notifica. A política do Zema é esconder, como se o problema não existisse. Então, como ele não testa, não aparece. Aparecem as mortes, mas não aparece o motivo da morte. É isso que o governador Zema está fazendo. E muitos prefeitos, pressionados por pessoas, né, às vezes com a visão estreita, ou conservadora, ou fascistoide, querem que se abra o comércio de qualquer jeito, achando que isso é solução, não é solução nem para a economia. Então, mandar um abraço aí para o Jairo também, né, nosso presidente da CUT. Dizer, Jairo, a todo mundo com saudade de ir para as ruas e doido para poder tirar esse Bolsonaro daí. Né? Acho que esse sentimento é de todos nós. Mas nós vamos ter o momento certo da Central Única dos Trabalhadores, dos nossos movimentos organizados, nos chamarem a cumprir essa tarefa, que é uma tarefa também que nós precisamos de fazer. Ô, Bia, só lembrando também que o Zema está fazendo com o dinheiro do Fundeb, que o Aurivo colocou muito bem, é crime, né? Ele não pode desviar o dinheiro do Fundeb para outras finalidades. Eu vi que você representou no Tribunal de Contas do Estado, no Ministério Público e também no Ministério Público Federal. Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas. Olha, os poderes têm que mobilizar. O parlamento fez a denúncia, é obrigação do Tribunal de Contas e do Ministério Público averiguar o que o senhor Zema está fazendo, porque isso que ele faz é crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade é passível de impeachment e é passível também de que o próprio Ministério Público entre com denúncia contra ele na Assembleia Legislativa. E se a Assembleia Legislativa autorizar a denúncia, o Zema pode ser cassado. Então, o que o governador está fazendo é crime. As pessoas têm que saber disso, porque ele está fazendo isso com recurso em caixa. E, portanto, chantageando o servidor público num período de pandemia, que é um crime maior, para depois fingir que não sabe o que está fazendo. O Zema tem isso, né? Finge que não está sabendo, vem com aquele linguajar, mas os dados estão aí, estão provados. Então, orientar também o pessoal dos municípios que procure os ministérios públicos locais, cobrem deles. Se o prefeito não está pagando, tem recurso do Fundeb, procure a gente, mas procure também o Ministério Público. A obrigação do Ministério Público também está olhando como é que as prefeituras estão agindo. Se vocês quiserem saber quanto que cada prefeito vai receber do que nós aprovamos na Câmara, do PLP 39, basta olhar recursos do PLP 39 para os municípios. Vocês vão ver cada recurso que o município irá receber. E ajude a cobrar do Bolsonaro para que pague a prefeitura e a prefeitura para fazer com que esse recurso garanta o combate ao coronavírus, garanta o pagamento das pessoas, garanta que as pessoas possam ficar em casa. Então, esse é o trabalho que a gente tem feito na época da pandemia, é obrigação nossa e é obrigação do nosso povo ajudar a combater essa pandemia, ficando em casa, se protegendo e protegendo aos outros. Parabéns, viu, Bia, pelo seu trabalho, parabéns ao Aurivo. Sempre na luta, estamos juntos. Fora Bolsonaro. E leva o Zema junto. Obrigada, Rogério. Nós estamos com um alcance de mais de 10 mil pessoas. Me permitam terminar a nossa live fazendo a leitura de uma nota da Prefeitura de Teófilo Otoni. Eu fiquei particularmente preocupada com o que aconteceu na cidade e eu quero aproveitar a oportunidade para dar voz à situação, já colocando o nosso mandato à disposição da defesa da vida, da defesa da verdade e da defesa de que
não se pode tentar a desestabilização de uma administração que está fazendo enfrentamento à pandemia, né? Eu acho muito grave o que aconteceu. Então, eu vou terminar a live de hoje fazendo a leitura da nota de repúdio da Prefeitura de Teófilo Otoni. A Prefeitura de Teófilo Otoni vem publicamente manifestar seu completo repúdio e indignação com os atos praticados na manhã desta quarta-feira, 3 de junho, por um pequeno grupo de empresários integrantes de duas entidades de classe dentro do prédio da Prefeitura. No momento em que o mundo passa pela maior crise de saúde pública da história, com milhares de mortos em todos os continentes, e o Brasil já é o segundo país com maior contaminação, tudo que não precisamos é de momentos e atos que agridem pessoas e desrespeitem leis e autoridades. Desde o primeiro decreto que criou o Comitê Estratégico de Enfrentamento ao Covid-19, em 20 de março, o que não tem faltado diálogo com as entidades de classe e representações das mais diversas em nosso município. Com quase 300 casos confirmados e 11 óbitos pela Covid-19, Teófilo Otoni agora convive com atos agressivos que causam repugnação e envergonham a nossa gente ordeira. Nossa total solidariedade aos servidores da Prefeitura agredidos física e verbalmente. O município vai dar total suporte psicológico e jurídico para todos os que necessitarem de tais medidas, tendo em vista a violação do artigo 330 do Código Penal por parte dos agressores. Os autores da invasão ao prédio da Prefeitura já foram identificados através de filmagens e serão devidamente acionados através de medidas judiciais. Agradecemos a todos os prefeitos de Minas Gerais e de outros estados que estão manifestando solidariedade desde o momento em que a notícia e os vídeos foram divulgados. Aos diversos empresários da nossa cidade, aos deputados estaduais, federais, e diversas entidades de classe do Estado, que enviaram seus descontentamentos pelos atos, o nosso mais sincero agradecimento. Por fim, conclamamos a nossa população a continuar obedecendo às medidas e orientações de saúde feitas pelos médicos e especialistas que nos ajudam durante o período da pandemia. Nenhum ato de agressão, de intimidação ou ameaça vai tirar da Prefeitura de Teófilo Otoni, neste momento, a serenidade e a capacidade de lutar pelas vidas e pela saúde do nosso povo. Teófilo Otoni, 3 de junho de 2020, Prefeitura. Então, eu quero compartilhar essa nota de repúdio da Prefeitura, me solidarizar ao povo de Teófilo Otoni, ao prefeito, aos servidores públicos, às famílias que perderam seus entes queridos, são 11 óbitos, às famílias que têm familiares com Covid-19, e dizer que a nossa luta é a luta em defesa da vida. E, portanto, é inadmissível a utilização desse momento para tentar criar qualquer clima de instabilidade no momento que nós deveríamos estar buscando, à luz da diversidade, à luz do pensamento de cada um, mas buscando a preservação da vida, porque o Estado existe, tem que existir o Estado, né, o município, o poder público, eles têm que existir para a defesa da vida, estar a serviço da vida. Então, acho que com isso nós encerramos. Muito obrigada, Rogério Correia, muito obrigada, professor Aurívio, muito obrigada a todos que engrandeceram essa live com mais de 800 comentários, 900, alguém me corrigiu aqui, a Verinha me corrigiu aqui, 900 comentários, acho que essa foi a live com mais comentários da história, da nossa recente história de lives, que só tem 3 semanas. Mas eu quero agradecer a gentileza. Quem quiser acompanhar o nosso debate sobre a Copasa, amanhã às 18 horas, aqui nessa nossa página, e na próxima semana também com as atividades. Além das lives, nós estamos atuando. A atuação parlamentar permanece a mesma. Essa semana protocolei vários projetos de lei, requerimentos, teve reunião da Comissão de
administração pública, requerimentos foram aprovados lá, pedindo a prorrogação do concurso da educação, solicitando equipamentos e ajuda de custo aos profissionais de educação para o exercício do teletrabalho, um requerimento específico em relação à situação dos trabalhadores da CEMIG, a pedido do sindicato do Sindialetro. Também apresentei, foi aprovado um requerimento pela prorrogação do concurso do Tribunal de Justiça, a pedido do Serjusmig. Então, a gente continua com toda a atuação, e aqui a gente usa esse instrumento no momento que a gente não pode se reunir presencialmente e não fazer aquelas dezenas de audiências públicas que nós estávamos habituados, acostumados a fazer toda semana, como forma de ocupação do espaço político na Assembleia Legislativa. Então, um forte abraço, muito obrigada a todos que nos acompanharam, obrigada aos nossos companheiros de luta por terem disponibilizado o seu tempo. Nós nos encontramos amanhã e nas próximas atividades que vamos realizando aqui virtualmente. Um forte abraço, cuidem-se, pandemia não é política, a pandemia é quando o vírus se espalha para mais continentes. Esse é o conceito da pandemia. É uma pandemia porque está no mundo todo. Então, por isso é preciso que a gente se cuide, para que a gente tenha condições de sobreviver e condições de reconstruir o nosso modo de vida pós-pandemia. Um forte abraço, beijo para todos, muito obrigada, boa noite. Boa noite, Bia. Solidariedade ao Daniel Suspiro, Teoflotone.